Graça e paz a todos os irmãos. Como é bom estar aqui com vocês. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 3 do Gênesis. Capítulo 3, versículo de número 1. Capítulo 3, versículo de número 1. Todos já encontraram? Que Deus abençoe essa igreja para comprar aqui o prédio. Que Deus abençoe meus irmãos. Como disse o irmão Adísio, eu sempre venho. Hoje a nossa igreja me ligou lá para eu pregar também. Eu disse, não, irmãos, eu já tenho um compromisso. Então, capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Senhor nosso Deus e Pai, nas tuas mãos estamos nesta noite para te servir. Pedimos que o Senhor nos inspire, nos ilumine, fale ao nosso coração, abençoe o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Então hoje eu quero falar sobre a queda, eu quero expor o capítulo 3, e eu queria pedir, por gentileza, que você não fechasse sua Bíblia. Capítulo 3 do Gênesis, que até o capítulo 2 do Gênesis, nós temos o estado do homem do jeito que Deus queria. No capítulo 3 vai haver a queda. Hoje nós vamos falar de queda e princípio da restauração. E nós vamos ver nesse texto que aqui há um divisor de águas, que o ser humano caiu, e a gente só sabe o que é salvação quando a gente sabe o que caiu, como o homem caiu, o que aconteceu, o que quebrou, o que foi afetado. Então diz assim, nós vamos ver em primeiro lugar a tentação. Esse é um texto que nós vamos ver a tentação, a queda, o que na teologia se chama de pecado original. Nós vamos ver o julgamento de Deus sobre esse pecado, as consequências e as rupturas que acontecem quando o ser humano peca contra Deus. Então, nós vamos começar pela tentação. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo quer saber como a mulher interpreta a palavra de Deus. Porque a maneira que nós interpretamos a palavra de Deus, se ela é correta, ela vai nos ajudar a vencer a tentação. Mas se ela é incorreta, nós vamos estar vulneráveis à tentação. Então o diabo, como não sabe ler pensamentos, mas ele quer saber como Eva interpretou. E ele diz, ele faz uma pergunta genérica, ele diz: Deus disse que de toda árvore você não pode comer? E aí ela disse assim, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis,
nem tocareis nele, para que não morrais. A resposta de Eva, a maneira como Eva interpretava, mostra como ela tinha recebido o mandamento de Deus. Ela mostra que Deus foi muito severo. A resposta dela é que Deus pegou pesado. Ela diz assim: das árvores do jardim podemos comer, mas há uma proibição. A árvore que está no meio do jardim nós não podemos tocar, não podemos comer. E ela coloca como se fosse uma hipótese, para que, com a finalidade de que não venhamos a morrer. E uma das maneiras que nos torna vulneráveis é quando a gente vê a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, e a gente acha que Deus foi severo. Porque os mandamentos de Deus, eu sempre costumo ilustrar, é como se esse púlpito aqui fosse uma ilha, e ao redor desse púlpito, lá embaixo, fosse um despenhadeiro. E cheio de pedras pontiagudas, ou seja, quem caísse aqui, não tinha como escapar. E aí vem alguém e percebe que aqui, enquanto a pessoa estiver aqui em cima, ela está protegida, mas que existe o risco dela cair aqui dos lados. E a pessoa vem e coloca cerca aqui para evitar que a pessoa caia e se machuque lá embaixo. E aí ela não consegue colocar só uma cerca, ela é muito preocupada, coloca outra e coloca outra. Os mandamentos de Deus são assim. A palavra de Deus para nós, ela não é para nos trancar, para nos prender, mas para nos proteger de que venhamos a cair no abismo. E aí o que acontece? Quando nós interpretamos de maneira equivocada isso, que Deus quer, com tudo isso, guardar a mim e a você, nos proteger, nos livrar do mal, que Deus vê o perigo que está do outro lado, e que Ele se preocupa comigo, com você, então é uma coisa. Mas quando a gente percebe que Deus pega pesado, que a gente não pode nem tocar, que Ele exige demais, a gente imagina que Deus está bitolando a nossa vida, que a gente se converteu a Deus, e é igual aquela música que diz: tudo que eu como é ilegal, é imoral, engorda, ou seja, só existe gente para tentar me ferrar. E aí você já viu como é que a gente vai diante da tentação. E aí o que acontece? Agora o diabo sabe. Como é? Porque o diabo vai procurar saber como eu e você interpretamos a vontade de Deus. Se Ele nos ama, se Ele nos quer bem, se tudo aquilo que Ele exige é para o nosso bem, ou se nós somos pessoas que, apesar de estarmos nos caminhos do Senhor, somos gente insatisfeita com Deus. Há momentos em que a pessoa diz assim: mas se fosse comigo eu faria diferente. Mas muita gente já disse isso, se eu fosse Deus. Porque muitas vezes a gente acha que a gente faria melhor do que Deus. E aí Eva agora mostra que Deus é um ser muito exigente. E aí ele diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus diz: se você comer, você morre. Mas a serpente diz à mulher: é certo que você não morre. Preste bem atenção. A primeira doutrina a ser negada é a doutrina do juízo. Quando eu e você negligenciamos na doutrina do juízo, todas as outras coisas se tornam possíveis. Quando a gente acredita que não vai morrer se fizer o que é errado, quando a gente acredita que se desobedecer a Deus não vai morrer, porque o diabo sempre tenta negar de que nós não vamos nos dar mal
ao errarmos. E aí ele diz, certamente não morrereis. Ele diz, Deus diz que você vai morrer. E eu digo certamente que você não vai morrer. E aí agora o que acontece? Satanás, ele dá ênfase na proibição. Mas ele silencia a respeito da grandiosa permissão. Ele vai naquilo que Deus proibiu. Qual é a fruta que Deus proibiu? O que você não pode fazer? E ali ele coloca toda a ênfase, mas ele esquece propositalmente de falar de tudo o que Deus havia permitido. E na vida da gente muitas vezes é assim. A tentação dar-se da maneira seguinte: a gente esquece tudo que Deus já deu. A gente esquece as doenças que nós já passamos, os problemas que nós já enfrentamos, as vitórias, o que nos fez chegar até aqui hoje. Mas a gente é lembrado sempre daquilo que nós ainda não recebemos. E aí a ênfase é assim, Deus não te deu, Deus não te deu, Deus não fez por você, isso aqui. Então hoje, lembre do que Deus já deu. Lembre de tudo que Deus já fez por mim e por você. E aí, esse povo aqui é crente, eu estou gostando. E aí o que acontece? Ele diz, não morrereis. Nunca acredite. Escute bem o que eu vou dizer. Nunca acredite que é possível se dar bem na vida, que é possível ser feliz contrariando a palavra de Deus. Somente o diabo diz, quando você quiser saber, pastor Gilberto Rebouças, é bom ser Gilberto Rebouças, né? Porque aqui todo mundo é Rebouças, né? É Laércio, Luizinho. Então o que acontece? Quando alguém disser que você, que eu, que nós podemos nos dar bem na vida, desobedecendo a palavra de Deus, tenha certeza que por trás ali está o diabo. E aí ele diz, ó, certamente você come e não morre. Você vai bem na vida sem obediência à palavra de Deus. Nós estamos numa sociedade, numa igreja, onde as pessoas chegam para nós e pregam, e nós temos pregação em tudo que é lugar. O problema não é falta de pregação, o problema é o conteúdo das pregações. Onde as pessoas sugerem que é possível a gente andar com Deus, onde é possível a gente receber as bênçãos de Deus, sem um compromisso moral. E aí o que acontece? Agora, Satanás contraria a palavra de Deus. Satanás percebe que Eva achou que Deus pegou muito pesado. Satanás procura saber como é que eu e você interpretamos. E tem muita gente que acha que doutrina não vale a pena. E aí quando ele percebe que em nossa vida a gente acha que Deus, ele é muito radical. Que Deus podia ter agido de forma diferente. Aí ele vai e contradiz, ele diz, certamente você não morre. Aí agora, ele vai colocar uma dúvida. Irmãos, a fé é a ausência da dúvida. A dúvida, quando a dúvida entra, a fé saiu pela janela. Quando a fé entra, a dúvida pula pela janela. Então as duas coisas não podem estar no mesmo lugar. Ou eu tenho confiança em Deus, ou eu não confio nele. E aí o texto diz assim, ó.
Porque Deus sabe, você não vai morrer, sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Tenha muito cuidado quando o diabo sugerir que você pode ser uma pequena divindade. Tenha muito cuidado. Hoje nós precisamos, porque está tudo assim, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é mais caro que o ouro de Ofir. É uma mensagem antropocêntrica que destrona Deus e coloca o homem no centro. E aí já é da nossa própria fragilidade da natureza humana, a gente querer ser o centro de tudo. E a tentação, ela se resume a isso. A tirar o foco de Deus e colocar o foco em nós. Para que a gente diga assim, glória a mim, louvado seja eu. Ele disse, olha Eva, no dia que você, Deus sabe, Deus está escondendo alguma coisa de você. Porque Ele sabe que no dia que você comer aqui, você vai ser como Ele. E agora Ele tirou o foco de Deus para ela. Eu posso chegar a ser igual a Deus? É. Eu posso ser uma divindade? Pode. Você pode tudo. Tenha cuidado com aquele evangelho que diz você é grande, você é enorme, você tem potencial, você pode alcançar os píncaros da glória. Tenha cuidado. Porque o diabo disse, eu serei, eu subirei, eu me exaltarei, eu me assentarei. E Deus disse, você vai descer ao mais profundo do abismo. Agora Eva está pensando, ela não está mais pensando em Deus. O objetivo do diabo é tirar o nosso foco de Deus e colocar em nós mesmos. Para que a gente comece a pensar agora, não mais na grandeza de Deus, mas o quanto nós podemos ser grandes. Porque o diabo sabe que a melhor maneira de derrubar alguém é empurrá-la. E aí ele diz, olha, Deus sabe. Deus escondeu de vocês. Não é que Deus tenha um bom caráter, que Deus seja bom. Não. Ele está escondendo de você algo que você deveria saber. E aí plantou agora uma dúvida na cabeça de Eva. Eva fica agora, e é verdade? E Deus? Será que Deus proibiu? Que Ele não quer que eu seja uma deusa? Será que Ele está preocupado com o lugar dele? E muitas vezes o nosso Deus é um Deus conforme a nossa imagem. Não somos nós que somos a imagem dele. O nosso Deus somos nós que criamos. Quando é, pastor Gilberto Rebouças? É no dia que a gente começa a dizer, se eu fosse Deus eu faria assim. Ah, irmão, mas eu acho que Deus é assim. É porque a gente está desenhando o Deus segundo nós. O Deus à nossa imagem, o Deus que nós queremos. E aí ele diz o seguinte, Deus sabe. E agora a Eva está com uma dúvida. Deus é bom? E Ele quer o meu bem? Ou Deus não quer que eu coma, porque Ele não quer competidor. Ele não quer adversário. Ele não quer alguém que saiba o que Ele sabe. E aí, agora ela está com uma dúvida. Deus é bom, Deus não é? Irmãos, quando nós duvidamos do caráter de Deus, da sinceridade de Deus, do amor de Deus, do hesed de Deus, nós estamos ladeira abaixo. Se o diabo plantar dúvidas no nosso coração, nós estamos ladeira abaixo. E deixa eu dizer uma coisa. A dúvida não vem quando a gente está bem. A dúvida não vem quando a gente tem as coisas. A desgraça vem quando a gente não tem, quando a coisa está ruim. O diabo, ele vai atacar quando o marido foi embora. É quando a doença chegou. É quando um
um ente querido partiu. É quando aquilo que a gente não sabe explicar aconteceu justamente conosco. Aí é nessa hora que o diabo chega e diz: cadê Deus? E é nessa hora que nós estamos em profunda vulnerabilidade, onde ele começa a semear as suas dúvidas na nossa cabeça. E aí diz assim: vendo a mulher, agora vai ser a queda. A mulher está ladeira abaixo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Preste bem atenção, quando aquilo que Deus proíbe se torna bom para nós, nós já estamos ladeira abaixo. Aquilo que Deus proibiu agora para Eva era boa para se comer. Olha o que ela diz mais, ó. Agradável aos olhos. Quando aquilo que Deus proíbe nos enche os olhos, nós estamos ladeira abaixo. João vai dizer essas mesmas palavras usando outras. Ele diz: a concupiscência da carne, soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E aí ele diz assim: e árvore desejável para dar entendimento. Aqui é o que a gente chama de pecado original. Todo pecado, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todo pecado tem sua origem interna e se externa. Todo pecado começa dentro, para depois seus atos se tornarem visíveis. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração. Porque quando foi que Eva caiu? Foi quando ela olhou para a árvore e disse: é boa, é agradável, é ótima para dar entendimento. É quando eu e você olhamos para tudo aquilo que Deus proibiu e a gente diz assim: é bom, a gente diz: é maravilhoso, eu vou aprender com isso. Nessa hora nós já caímos internamente, a nossa mente já sucumbiu, nosso coração já foi conquistado, nossa natureza já não é mais a mesma, já foi corrompida. Eva caiu, isso é o que a gente chama de pecado original. E aí, tomado o fruto, e a Bíblia diz, e como ela já estava caída por dentro, diz assim: tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O tomar do fruto foi apenas a externalização daquilo que já tinha acontecido dentro do seu coração. Muita gente pensa que o pecado foi pegar o fruto. Não, ela só pegou porque já estava corrompida. Eu e você só abraçamos o pecado quando a nossa mente já está corrompida. Se a sua mente e a minha não estiverem envenenadas pelo diabo, nunca nós vamos abraçar o pecado. A gente só acha bom quando a gente não confia mais em Deus. A gente só acha desejável quando a gente não confia mais em Deus. A gente só acha agradável o que Deus proibiu quando a gente já está desconfiando dele. E Eva agora e Adão caem. Agora houve a queda. O ser humano é alguém corrompido, conquistado por dentro. E é por isso que o Espírito Santo, quando vem à minha vida e a sua para restaurar, ele começa internamente. Ele faz a gente renascer, para que a gente não tome mais do fruto, mas que a gente frutifique. E aí, quais são as consequências? Toda queda tem sua consequência. Agora nós vamos ver o juízo de Deus. Todas as vezes que a gente peca, a gente vai passar pelo juízo de Deus. Eu aconselho a você e a mim, porque quando eu prego para mim, que a gente não deve pecar, porque o pecado não é bom. Pecado vai fazer com que a gente vá ter que se apresentar diante de Deus. E o pior é que se apresentar diante de Deus quando a gente está bem é ótimo. Mas se apresentar diante de Deus quando
A gente está com culpa, até o andar de Deus nos assusta. Porque olha o que diz a Bíblia, Deus agora chega para conversar com aquele casal transgressor. E aí diz assim: e abriram então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Alguns estudiosos dizem que antes da queda, o ser humano era envolto com a glória da presença de Deus. Então, quando ele olhava para a mulher, apesar dela estar nua, mas ela estava coberta com a glória de Deus. Quando ela olhava para ele, via a cobertura da glória de Deus na vida dele. É por isso que quando Jesus diz, né? João diz que Jesus veio e ele disse, e o verbo se fez carne e vimos a sua glória. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva pecaram, a glória desapareceu. E agora ele olha para outra, ele vê que ela está nua. Ela olha para ele e vê que ele está nu. Isso significa que eu e você só somos bonitos, só somos belos, só somos alguma coisa enquanto estivermos cobertos com a glória de Deus. Enquanto a graça de Deus habitar em nós. Tire a graça de Deus da minha vida e da sua, e nós não somos nada. Se você vê uma pessoa que anda inchada, pavoneada, peito estufado, achando que é alguma coisa, tira a glória de Deus da vida dela, para você ver. Que você vai olhar e dizer, cadê aquela pessoa tão maravilhosa? Então não somos nós que somos maravilhosos, é a graça de Deus em nós. E aí agora eles vão ter que dar um jeito. E aí o que acontece? Quando ouviram a voz do Senhor, kol no hebraico, kol é som. Na verdade, aqui eles estão ouvindo os passos do Senhor sobre as folhas. E meu irmão, quando a gente está bem, passos quebrando folhas são coisas maravilhosas. Quando a gente está ruim, as passadas do Senhor na nossa direção são terríveis, são tribulação. E quando Deus vem andando, agora fazendo som, aí ele diz assim, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí aqui, a partir de agora, nós vamos ter várias rupturas. A primeira ruptura é a ruptura teológica. O homem está separado de Deus. Após a queda, toda a raça humana está separada de Deus e todos nós temos a obrigação de anunciar o evangelho a todos. Mês passado eu preguei numa igreja sobre missões e eu disse, todo coração com Cristo é um missionário, todo coração sem Cristo é um campo missionário. Vou repetir, todo coração com Cristo é um missionário. Se você tem Cristo, você faz missão. Se você conhece alguém que não tem Cristo, ali é um campo missionário. E aí agora, a primeira coisa é que todos os homens estão separados de Deus. A segunda agora é uma ruptura psicológica. O homem agora tem medo. Ele diz, eu tive medo. Agora a presença de Deus não encanta mais. Agora a presença de Deus causa medo. Então tenha cuidado, porque tem muita gente no evangelho que ele tem medo, ele está assustado. E sabe por que a gente tem medo? Porque a gente crê num Deus que é mais ou menos assim, olha, eu não orei, taquei o pé na pedra, eu acho que Deus queria me pegar na esquina.
Porque eu disse a vocês no começo, como é o Deus que eu e você cremos. Porque tem gente que saiu na carreira, não é bom que você saia sem orar, mas saiu na carreira, bateu o pé na pedra, tropeçou, caiu no banco do carro, mas diz, oh meu Deus, foi porque eu não orei. Eu não orei, aí Deus me deu uma rasteira para eu aprender a orar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que vai pegar a gente na esquina? Mas tem gente que crê assim. E se crê assim, meu irmão, qualquer quebrar de folha é assustador para ele. E aí ele agora diz, eu tive medo, Senhor. Eu entrei em pânico. O Senhor veio aqui e acabou com a minha felicidade. Deus não é para acabar a felicidade quando entra na nossa vida, quando vem para perto de nós. Ele traz a paz, Ele traz a alegria. E agora ele disse, eu tive medo e me escondi. E o interessante é que o pecado faz a gente assim meio bobo. A gente acha que pode se esconder de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, rapaz, mas esse menino pensa que eu sou bobo. Ele pensa que eu não estou vendo ele. Mas o bom, irmão, é que Deus trata a gente do jeito que a gente está. E Deus diz, Adão, Adão, onde estás? Irmão, sabe o que Deus queria quando perguntou isso? Deus queria que Adão saísse por si mesmo de dentro da floresta e dissesse, eu estou aqui, Senhor, eu pisei na bola, eu errei, eu dei ouvido à voz da minha mulher, ela deu ouvido à voz do diabo, nós estamos aqui arrependidos. É isso que Deus espera de mim e de você. No dia que você pisar na bola, no dia que você errar contra Deus, não se esconda e fique lá dentro da selva, chegue diante de Deus e diz, tu vês todas as coisas, eu não consigo te enganar, eu não consigo fugir da tua presença, Senhor. Abre teu coração hoje para Deus. Ao invés de estar se escondendo, chega para Deus hoje e diz assim, Senhor, eu estou aqui. Eu pensei que atrás do banco. Eu pensei que ficando em casa. Pai, eu pensei que ficando em casa eu ia fugir de ti. Eu não vinha mais para a igreja. Senhor, está com um bocado de tempo que eu não venho para a igreja. Venho hoje. Aí veio o pastor Gilberto para pregar assim. Deus, o que Deus queria, irmão, Deus não busca gente perfeita não, porque Ele sabe que eu e você mais cedo ou mais tarde vamos errar. Mas Ele busca gente que quando erra, faz como Davi, contra ti, somente pequei, não vou me esconder, não dá para se esconder. É ser ignorante demais tentar se esconder de ti. Ao invés de você ficar adoecendo, morrendo, perdendo a sua fé, se escondendo de Deus, sofrendo, porque quem se esconde de Deus está sofrendo, está cheio de medo, está cheio de temor. Chega para Deus hoje, levanta a mão e diz assim, Pai, olha eu aqui, olha um pecador debaixo da moita, olha um pecador debaixo escondido atrás da árvore, olha um bobo que virou sábio agora. E aí, ele diz assim, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores, e chamou o Senhor Deus, e lhe perguntou, onde estás? Respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora tem uma ruptura psicológica. É que o homem agora tem medo. É que o homem agora sabe que tem culpa. Irmãos, e quando eu e você sabemos que temos culpa, isso não é o pior. O pior é quando a gente tem culpa, mas não sabe mais. O pior é quando a gente chega a ser membro de igreja, e a gente se acostuma tanto que a gente convive com a culpa de boa. Que a gente erra e já não se arrepende mais. Que a gente erra e está aí, e vai andando, é assim mesmo. E aí Adão agora é aquela pessoa que tem um diabinho de um lado, um anjinho do outro. Que você já deve ter visto no desenho animado. É um ser dividido. E todo
todos nós temos esses momentos, onde a gente diz assim, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. Deus diz, não faça, vá por ali. E a gente fica naquela luta, Senhor, por onde eu vou? Senhor, eu estou com vontade de ir por aqui. Porque o grande problema de muitos crentes é o fingimento. Que a pessoa está doida para pecar, mas não tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu estou com vontade de pecar. Se depender de mim, se o Senhor não me segurar, eu caio. Mas a pessoa fica negando, diz, não, eu não. Eu sou uma mulher de oração, um homem de oração, eu sou um menino bom, uma menina boa, eu não tenho esses desejos. Você está pensando que Deus não conhece a gente? Adão, pelo menos, foi sincero, disse, eu tive medo. E me escondi. Não funcionou muito, mas eu tive medo. Então agora, o homem está separado de Deus e está separado dentro dele. E é por isso que eu e você, tantas vezes, somos estimulados a andar em dois caminhos. E é por isso que Jesus chega e diz assim, olha, você tem que ter um só Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ele sabe que dentro de nós há um racha. Depois da queda, o ser humano agora tem um lado que diz assim, vai buscar o Senhor. Tem o outro lado que diz, para que ir para o culto hoje? Tem um lado que diz assim, vá ler a Escritura, vá orar, vá pregar. Tem o outro lado que diz, para quê? E aí o que acontece? Diz assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? O que eu acho legal é que Deus vai na gente. Deus pergunta como se ele nada soubesse. Sabe por quê? Porque Deus não quer passar na minha cara e na sua os nossos erros. Deus quer que eu e você mesmos admitamos. Que a gente chegue e conte para ele. Porque se Deus passa na cara, se Deus chegar, Adão, sei o que você fez. Ele está aí escondido, pensa que me engana. Adão, você comeu da árvore, me desobedeceu? Não, mas Deus diz, Adão, o que aconteceu? Como é que você descobriu que estava nu? Veja, o diabo prometeu que ele seria como Deus. A única coisa que ele descobriu foi que estava nu. Preste bem atenção, o diabo antes de você cair, ele mostra que o que você tem a ganhar é maravilhoso. E o pior é que depois que a gente cai, além da gente descobrir que está ferrado, que fez a pior escolha, ele ainda chega e diz assim, bem feito. E aí o que acontece? Deus lhe perguntou, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus queria que ele mesmo respondesse. Que ele mesmo falasse. Aí ele respondeu. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora há uma ruptura no lar. Agora tem duas agendas. Agora Adão diz, a culpa não é minha. A culpa é do Senhor. Foi o Senhor que me deu. Por isso que eu digo sempre que Deus não dá a mulher a ninguém, nem marido a ninguém. Você arruma e Deus abençoa. Porque Deus deu Eva e Adão disse, a culpa é do Senhor. Ele disse, a mulher que tu me destes. Veja, ninguém aqui assume culpa. Adão diz, a culpa não é minha. A culpa é do Senhor que me deu, eu não pedi mulher. E a culpa é da mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. Eu cheguei agora, não estou sabendo de nada. É assim que muitas vezes nós somos os caras de pau de Jesus. A gente diz assim, Senhor, eu estou aqui, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é do mundo. Não, a culpa é nossa. Mas Adão não assumiu. É por isso que Deus gosta de Davi, porque Davi diz assim, Senhor, a culpa não é da Betseba não, contra ti eu pequei. Eu pequei. E a gente que é crente tem que aprender a ser honesto com Deus, porque não dá para tapear Deus. Tem que chegar e dizer, Senhor, a culpa é minha. Fui eu que fiz, e o outro, e a Eva que se explique. Porque a nossa relação com Deus é individual. E aí Deus diz, tá bom. Esse aqui eu já dei a chance. E por que Deus perguntou, pastor Gilberto? Porque Deus queria ver se tinha alguém arrependido. Pastor Gilberto, por que Deus pergunta a mim e a você? Porque Deus quer ver se Deus não quer saber assim, aqui só tem gente boazinha. Aqui só tem gente maravilhosa.
Deus quer ver se no meio de nós tem gente que tem a coragem e o peito de dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu pisei na bola, eu errei, eu não quero andar com aparência de santidade e todo errado, porque eu sei que tu conheces o meu coração, e a pior coisa que Deus pode ver em mim, você é um hipócrita. Alguém que aparenta uma coisa para os irmãos, mas é outro completamente diferente. E aí o que aconteceu? Diz assim: então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Agora vamos para a mulher, vamos ver se ela vai agir diferente. Rapaz, irmão, como Deus é maravilhoso, como Deus nos dá chance. Aí ele diz assim: respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher também não assume. O homem jogou a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. É muito fácil jogar a culpa no diabo. A mulher disse: não, Senhor, o Senhor está falando com a pessoa errada. Deus chega para Adão. Fica imaginando como é que Deus pensa. Deus dizendo assim: eu estou esperando que este miserável se arrependa. Eu estou esperando que esta mulher se arrependa. Eu estou dando a chance. Eu sei o que eles fizeram. Eles pensam que me tapeiam. Mas cheguei para um, jogou para outro. Cheguei na outra. E, irmãos, quando eu e você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando nós estamos transferindo a responsabilidade, nós estamos jogando fora as oportunidades que Deus dá de mudar a nossa vida. Quando eu deixo de assumir minha culpa e transfiro para o outro, eu estou jogando fora a oportunidade que Deus me deu de mudar. Eva disse: olha, Senhor, não fui eu não. A culpa é da serpente que me enganou, e porque eu fui enganada, eu comi. Aí Deus vai para a serpente. A serpente, como não tinha mais ninguém para jogar a culpa, diz assim: então disse o Senhor à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. Deus está dizendo: Satanás, você vai rastejar todos os dias. Porque para você não há salvação. Você é um ser caído para sempre. O teu lugar vai ser sempre aí, rastejando, rastejando, rastejando. É por isso que o diabo tem raiva de mim e de você, que fomos levantados por Deus, que fomos guindados por Deus, que fomos erguidos por Deus, que fomos alcançados pela graça de Deus, que é coisa que ele nunca vai ser. O diabo é daquele que pensa assim: já que eu não sou feliz, ele também não vai. Já que eu não posso me levantar, quem Deus levantou, eu vou tentar derrubar. E aí diz assim: e pó comerás. Eu vi uma interpretação absurda, que pó era, porque no Gênesis, ele vai ter 3 coisas. Ele vai ter teologia, o ensino da queda. Ele vai ter poesia. Vai usar uma cobra. Vai usar a palavra pó. E ele vai ter história, vai dizer como aconteceu a queda. Então junta tudo isso. É como café com leite. Se você tiver só café, é uma coisa. Se você botar café com leite, não dá mais para separar. Então, na Bíblia, Deus diz assim: pó comerás todos os dias. É como a gente, quando passa, antigamente as estradas eram de barro, e quando você passava, a poeira voltava e cobria o outro carro, e a pessoa não via. E aí a pessoa dizia: você ficou comendo poeira. Você não vai imaginar que a pessoa fez um sanduíche de poeira e estava comendo. Significa que, como ele é um ser rastejante, ele vai comer poeira, ele vai viver na poeira. Porque agora, todas as vezes que ele olha para um crente, ele fica com raiva. Porque ele vê de pé, coisa que ele não pode mais ficar. O juízo de Deus foi que ele não vai mais se levantar.
E aí o que acontece? Agora, nós vimos agora Deus fazendo o julgamento. Aí agora nós temos uma promessa. Porque sempre que tem queda, tem promessa. Porque lei e evangelho se completam. Porque muita gente ainda não entendeu o papel da lei. O papel da lei é dizer assim, olha, aqui é o caminho, ande por ele. Só que como nós somos seres frágeis, fragilizados pela natureza, mais cedo ou mais tarde a gente vai sair do caminho. Mais cedo ou mais tarde você vai pular fora, você vai pisar fora da reta. E aí, Deus sabendo disso, todas as vezes que nós pisamos fora da reta, que nós contrariamos a lei de Deus, vem a mensagem do Evangelho. Você pode voltar para o caminho. Você pode voltar para a comunhão. Você pode, Deus preparou um meio para restaurar você ao caminho. Você já imaginou se Deus esperar sempre de nós, que a gente nunca pisasse fora? Nenhum estava aqui mais hoje. Essa igreja hoje estava vazia, não ia comprar nada. Mas sempre que eu e você saímos, Deus foi lá e disse, volta, volta, isso é evangelho. Aí aqui tem o chamado proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É a primeira pregação do evangelho, que foi feita por Deus. Capítulo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz o diabo feriu o calcanhar de Jesus. Na ressurreição, Jesus esmagou, destruiu o poder do inferno. Então Deus disse, olha, você acha que conquistou a mulher? Você acha que a mulher passou para o teu lado? Não, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Pode olhar que aqui tem mais mulher do que homem. Porque mulher se tornou inimiga do cão, inimiga do diabo e a serviço de Deus. Deus disse, você pensa que você vai pegar a mulher para o teu lado? Não, eu vou desfazer o seu plano. E aí o que acontece? Deus diz, olha, da descendência dessa mulher, vai nascer um, que vai ferir a tua cabeça. Aí agora Deus vai, como justo juiz, pronunciar a sentença. E disse à mulher, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus diz, olha, vou aumentar. Alguns acham que antes da queda, Adão e Eva já tinham filhos. A tradição judaica diz que eles tiveram 70 filhos. Só que a Bíblia só vai falar de 2, porque a Bíblia só fala daqueles que estão no plano da redenção. E aí o que acontece? Deus diz, olha, em dor darás à luz filho. Agora você vai entender. Paulo diz, a mulher salvar-se-á gerando filhos. Gerando filhos. Porque esse era o papel da mulher, trazer filhos ao mundo. E aí ele diz, só que agora vai ser uma coisa terrível. A ideia é que antes não era como hoje. A ideia é que antes não era tanta dor, porque ele diz, eu vou multiplicar. Significa que ela já tinha, ninguém multiplica em cima de 0. Segunda coisa, ele diz assim, agora você vai viver em função do teu marido. Você vai ser coadjuvante na história. E aí você percebe, espera aí, houve um problema no lar, uma ruptura no lar, agora o marido tem uma coisa, a mulher tem outra, a mulher vai desejar viver para o marido, vai viver em função do marido. Aí você descobre que na redenção é quebrar, é juntar todos e tudo isso que quebrou. É dizer assim, tua aliança com Deus quebrou, tua comunhão com Deus quebrou. Em Jesus Cristo você volta. Tua natureza dentro ficou dividida. Agora em Cristo você vai ter um só Senhor. Teu lar foi destruído, está uma briga medonha. Você vive em função do seu marido. Agora no lar cristão vai ser marido e mulher. Um torcendo pelo outro, o outro torcendo pelo um orando pelo outro, o outro orando pelo um, e os dois caminhando juntos para a glória de Deus. Isso é salvação.
A pessoa chega na igreja longe de Deus. Aí ela ouve o evangelho e se aproxima. Aí ela começa a frequentar a igreja e ela começa a abandonar o mundo. E ela vai abrindo mão daquele segundo desejo. E ela vai colocando Deus em primeiro lugar a cada dia. Aí ela chega na igreja, a família está uma desgraça, está tudo cheio de problema. E Deus começa a abençoar. E Deus começa a abençoar. A mulher diz, eu vou cuidar do meu marido. Agora eu vou ser crente, eu vou ser uma mulher sábia. O homem que se converteu já falou, eu vou dar amor à minha esposa. Ela vai descobrir que um crente é diferente. Aí pronto, Deus começa a salvar. Salvação não é só assim. A pessoa diz assim, eu sou salvo em Jesus Cristo, meu marido está indo para o inferno. Não. E aí o que acontece? Deus diz, e a Adão diz, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra. A terra agora ficou debaixo de maldição. Deus colocou Adão como governante da terra. A imagem e semelhança de Deus. Deus disse, olha, sujeitai a terra, dominai os animais, dominai sobre tudo. Um leão não era para atacar o homem. O tubarão não era para atacar o homem. Quando o animal ataca o ser humano, ele está dizendo, não reconheço mais você como representante de Deus. Ele não teme mais. Porque Adão deixou de ser. E aí vem Jesus. E Paulo disse, esse é o segundo Adão. Por isso que Jesus pode olhar para o vento e para o mar e dizer, acalma, aquieta-te. Quem manda aqui sou eu. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu queria que vocês fizessem a mesma coisa. E aí o que acontece? Ele diz assim, que não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Se você quer viver na moleza, não dá mais. Você diz assim, pastor Gilberto, eu estou atribulada. Por quê? Porque eu estou trabalhando feito um condenado para ganhar o pão de cada dia, para pagar as contas. É assim mesmo. É assim mesmo, nós ainda não chegamos no céu, ainda estamos aqui. Deus disse, você vai trabalhar. E tem gente que nem trabalha. Por isso é que Paulo disse, se você não trabalha, também não coma. Porque nos dias de Paulo, o povo disse, nós aceitamos a Jesus, estamos esperando ele voltar. Aí o segundo dia, você não vai para o trabalho hoje não? Não, eu estou esperando Jesus voltar. Pode ele voltar, eu estou trabalhando, aí eu fico. Paulo disse, então experimente também não comer, passar o dia todo dia sem comer. Aí diz assim, ela te produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Aqui está a pior ruptura. É a ruptura entre a vida e a morte. O homem agora é um ser que morre. E só quando Jesus voltar e nos der um corpo glorioso. Aí quando você descobre o que caiu, o que quebrou, você vai descobrir o que é salvação. Você vai dizer assim, pastor Gilberto, agora eu vi que é ruptura com Deus, então quando eu aceito Jesus Cristo, eu tenho comunhão com Deus. Se eu aceitei a Jesus de verdade, então eu vou me libertar do eu e eu vou me submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Se eu estou debaixo do senhorio de Jesus Cristo, a minha casa vai ser outra. Eu vou ler a sua palavra e eu vou obedecer no meu lar. Porque tem gente que diz assim, não, Jesus diz uma coisa, eu não faço. E aí, quando você descobre assim, Jesus, mas a Bíblia diz que eu morro. Jesus diz que o último inimigo é a morte. Então ele diz assim, você vai morrer. Porque a morte é consequência do pecado. E aí ele diz assim, agora 20. E deu o homem o nome de Eva, Havá no hebraico. A sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Até então, todo mundo era chamado de Adão.
Mas agora Adão já toma para si o nome, diz, ó, eu sou Adão, você é Havá, você é a Eva. Agora nós não somos mais aí uma só carne. Agora é cada qual por si. Meu irmão, se é cada qual por si na nossa casa, para que a gente se converteu? Não é possível cada um puxar para o seu lado, a casa ser um cabo de guerra, a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro, os filhos puxam para o outro. Se nós servimos a Jesus Cristo, agora todo mundo está na mesma direção, de submissão a Jesus Cristo. Aí agora nós vamos ver a misericórdia do Senhor. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Arão e sua mulher. Agora Deus mata animais, porque é impossível tirar a pele sem matar. Animais inocentes para cobrir o pecador. Aí agora nós temos, primeiro, Deus disse, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E agora Deus mata um animal para com a pele desse animal inocente cobrir 2 pecadores. É porque a queda, ela só tem levante para quem caiu. Para a raça humana caída, só tem um meio de ser erguida. É por meio da semente da mulher, Jesus o Nazareno. É pela sua morte, na cruz do Calvário, que nós somos cobertos, que aquela glória volta, que aquela glória volta, que aquela glória volta a nos cobrir. E quanto mais cheio de Jesus, mais o mundo vê a sua glória em nós. Você pode olhar quando você chega perto de alguém que está em comunhão com Jesus, você gosta dele. Você se sente bem. Você fica feliz olhando assim, sabe? Dá uma paz, dá uma alegria. Porque aquela pessoa está recebendo de novo a glória de Deus. Ela está sendo transformada de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Porque salvação, irmão, é a reconstrução de tudo que a queda destruiu. E aí ele diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, que não entre, estenda a mão, e tome também da árvore do jardim, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, Deus diz, olha, o homem não pode mais ir para a árvore da vida. Porque a nossa tendência é tentar resolver o problema por nós mesmos. Nós temos dificuldade de se submeter a Deus, de nos submetermos a Deus. E aí Deus disse, olha, esse homem já errou uma vez, ele agora é um pecador, ele agora é um ser caído. E aí ele diz assim, olha, ele vai voltar para tentar agora comer a outra árvore. Ele vai voltar para comer a outra árvore. E se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente, só que ele vai ser um pecador eterno. Ele vai ser um segundo diabo. E aí Deus, como é bom, Deus disse, eu vou botar um anjo para impedir que ele vá para a árvore da vida. Vamos garantir aqui. Irmãos, maravilhoso é saber que Deus cuida de nós, até para a gente não errar. Deus diz assim, eu vou botar dificuldade, eu vou botar dificuldade. Você quer errar, meu filho? Você quer errar, minha filha? Você está querendo ir? Você está querendo consertar as coisas da maneira errada? Eu vou botar dificuldade no seu caminho. Se você está querendo fazer determinadas coisas e você está vendo que nada dá certo, é Deus dizendo, não vá por aí, 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 não vá por aí. Era Deus dizendo, Adão, não dá mais para você comer. Agora é tarde para comer a árvore da vida. Agora é tarde. E Deus colocou um anjo. E esse anjo ainda está lá, até hoje.
E esse anjo só sai do meio quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí Deus diz: agora venha, meu filho, agora você pode vir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós nos convertemos, tudo que era impedimento da gente voltar para Deus sai. Curve sua cabeça. Hoje nós vimos que a Bíblia ensina que nós, como Eva, caímos em tentação. E que nós somos filhos de seres caídos. E nós vimos que Deus estipulou juízos, Deus deu oportunidade. Mas o homem se escondeu, Deus chamou, mas o homem não teve a coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, caído. Eu estou aqui, fracassei. Não foi o que o Senhor queria. O homem não teve coragem de se arrepender. Pelo contrário, atirou a culpa no outro. O problema não era dele, era do outro. E aí Deus estipulou as condenações. O ser humano agora é um ser separado de Deus, rachado interiormente, dividido. É alguém que o seu lar foi dividido, que são cabeças diferentes, filhos divididos, famílias divididas. É gente que agora a mulher tem uma agenda, o marido tem outra. É gente que os animais não respeitam mais, que a terra teima em produzir o que a gente precisa. É gente que tem que lutar muito para conseguir pouco. É gente que sabe que a vida não é nossa, que a qualquer momento nós vamos partir, que a qualquer momento vai ser a última hora. Mas é gente que descobriu que Deus disse: olha pessoal, eu tenho uma boa notícia para vocês que caíram. Eu vou mandar o descendente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça do diabo. É gente que Deus diz: eu posso cobrir tua nudez, posso cobrir tua vergonha, posso perdoar teu pecado, posso te justificar, posso te dar vida nova, posso reconstruir tua vida, posso transformar o teu ser. Ele tem veste nova para nos dar. É Deus que diz: meu filho, hoje você pode voltar. Na hora que você crê no meu filho Jesus, que ele morreu para te salvar, que ele morreu para te levantar, e você quiser vir a mim, eu digo: anjo, saia do meio. Deixa essa pessoa chegar, certo? Hoje, Deus está esperando que você se chegue a Ele. Eu gostaria de orar hoje por quem quer se reconciliar com Deus. Você diz: pastor, eu preciso de Deus. Eu andei me escondendo, mas eu já ouvi, hoje eu ouvi o chamado de Deus. E eu não quero mais continuar naquela bobagem de achar que eu posso me esconder de Deus. Eu quero orar por pessoas que acreditam que Jesus esmagou a cabeça do diabo na cruz e na sua ressurreição. Eu quero orar por pessoas que acreditam que Deus pode perdoar seus pecados, salvar sua vida, salvar todo o seu ser, reconstruir sua vida. Eu quero orar por pessoas que dizem assim: pastor, hoje eu entendi que a primeira coisa é minha ligação com Deus de novo. Eu quero hoje, pastor, estar mais longe do mundo e mais perto de Deus. Eu quero hoje que Deus entre no meu lar, que Deus entre na minha vida, que Deus me use como canal para restaurar o meu lar, para que eu e meu marido tenhamos uma agenda, minha família seja uma, para que a gente caminhe na mesma direção. Pastor, hoje eu quero ter vida. Onde tem mais alguém que você diz: pastor, eu quero
receber Jesus como meu Senhor. Levante a sua mão se você quer se reconciliar ou você quer receber a Jesus como seu Senhor. A senhora quer se reconciliar? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante de Ti a vida dessa senhora, jovem, Senhor. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor abençoe todos aqueles a quem falaste essa noite. Que o Senhor abençoe esta comunidade de fé, meu. Que o Senhor abençoe os membros desta igreja. Que o Senhor possa nos fazer sentir que nós somos seres que caímos e estamos sendo erguidos por Jesus. Abençoe essa moça também, Senhor. Abençoe cada vida que tenha coragem de sair dos seus esconderijos, que não tem vergonha e que vem a Ti e diz: Senhor, estou aqui. Meu Deus, que hoje vidas sejam transformadas. Senhor, salva pessoas esta noite. Senhor, abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe Moedísio. Abençoe todas as tuas filhas e teus filhos. Sê conosco. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém.